A paz de Jesus e o amor de Maria. Que bom e é uma grande alegria podermos estarmos aqui reunidos, né, para participarmos desse retiro, parte 2. Retiro em preparação para a renovação da nossa consagração agora no dia de Corpus Christi, dia 3 de junho de 2021. Nós vamos ter a graça de poder renovar a nossa consagração. Glórias e louvores a Ti. Meu nome é Luzinete, sou missionária e fundadora da comunidade católica Missão Aliança Sagrada e com muita alegria que nós vamos participar desse retiro, parte 2. Só para lembrar que nós estamos presentes aqui em Marechal Hermes, na Capela Santa Rita de Cássia, e nosso pároco é o Frei Haroldo. Então, gostaria de pedir a vocês para abrirem a palavra de vocês, a Bíblia, no Salmo 104, 105, os benefícios de Deus ao seu povo. E vamos ler e orar do versículo 1 ao versículo 15. Em primeiro lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui reunidos em nome da Santíssima Trindade. Vamos clamar o Espírito Santo para conduzir todo esse retiro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, apressai-vos em nos socorrer. Espírito Santo, eu te convido a estar conosco neste retiro, abrindo a nossa mente e nosso coração para este tempo de graça. Então, o Salmo, que é a nossa oração inicial, é o Salmo 104. Os benefícios de Deus ao seu povo. Celebrai o Senhor, aclamai o seu nome, apregoai-o entre as nações as suas obras. Cantai-lhes hinos e cânticos, anunciai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos de seu santo nome, rejubile o coração dos que procuram o Senhor. Recorrei ao Senhor e ao seu poder, procurai continuamente a sua face, recordai as maravilhas que operou, seus prodígios e julgamentos por seus lábios proferidos. Ó descendência de Abraão, seu servidor, ó filho de Jacó, seus escolhidos. É ele o Senhor nosso Deus, suas sentenças comandam a terra inteira. Ele se lembra eternamente de sua aliança, da palavra que empenhou a 1000 gerações, e que garantiu a Abraão e jurou a Isaque, e confirmou a Jacó irrevogavelmente e a Israel como aliança eterna. Quando disse, eu te darei a terra de Canaã, como parte de vossa herança, quando não passava de um número reduzido, minoria insignificante estrangeiros na terra, e andavam errantes de nação em nação, de reino em reino. Não permitiu que os oprimisses e castigou a reis por causa deles. Não ouseis tocar nos meus que me são consagrados, nem maltratar os meus profetas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, eu quero te louvar, te agradecer e te bendizer por esse salmo, por saber que esse salmo está comigo, está conosco, é a tua palavra que caminha conosco. Quero agradecer pelo versículo número 1 que diz, cantai ao Senhor, celebrai o seu nome. Quero louvar e agradecer a Deus pelo versículo 8 que diz, ele se lembra eternamente de sua aliança, da palavra que empenhou a 1000 gerações. Quero te agradecer, Senhor, pelo versículo 10, e confirmou a Jacó irrevogavelmente e a Israel como aliança eterna. Quero te adorar e te bendizer também, Senhor, pelo versículo 15. Não ouseis tocar nos meus que são consagrados, nem maltratar os meus profetas. Sim, Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por esse salmo que fala da tua aliança que é eterna, que fala da tua proteção sobre os consagrados. Quero agradecer também por esse salmo que fala da alegria do teu clamor, Senhor.
Muito obrigada, porque Tu é um Deus presente, um Deus rico em benefício e misericórdia. Fica conosco, Senhor. Glórias e louvores a Ti. Estaremos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome e queremos clamar a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que envie Teu Espírito Santo sobre nós. E gostaria de pedir a vocês que fechassem seus olhos para a gente fazer nossa oração inicial, que vai gerar, vai aparecer muitas vezes aqui no nosso Retiro Parte 2, porque fala dessa necessidade de estar apoiado no Espírito Santo. A música é mais ou menos assim. Vem Espírito, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais viver. Vem Espírito, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais. Sozinha eu não posso mais viver. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa música que diz: sozinha eu não posso viver, sozinho eu não posso amar, perdoar, caminhar, sozinho eu não posso nada, porque é o Teu Espírito Santo que me coloca de pé, é o Teu Espírito Santo que me faz ir em frente, Senhor. Quero te louvar, te agradecer e te bendizer. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Que Teu Espírito Santo renove nossas forças para a gente, com Cristo, poder darmos passos concretos. Glórias e louvores a Ti por toda a formação de hoje. Muito obrigada. Estaremos aqui reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então a gente vai começar mesmo nesse clima, de que sozinha eu não posso, sozinha você não posso, e quem nos ajude a ir e a poder é o próprio Espírito Santo de Deus. Amém? Então que o Espírito Santo habite no meu coração e no teu coração e habite em todo esse tempo de graça, de preparação para o nosso retiro. Quero dizer para vocês que semana passada, a outra semana não passada, nós fizemos o Retiro Parte 1. E esse retiro, nós trabalhamos o tema Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, João 15,15. Então fala da eleição, de ser separado, de ser escolhido, escolhida por Deus, Deus, ele faz uma seleção, ele escolhe por olhar, por ver a grandeza de cada um, ver a bondade de cada um, a presteza, o zelo, ele escolhe cada um de nós. E a gente pôde perceber também que na formação, no retiro passado, nós vimos 5 personagens que nos ajudam muito a assumir o nosso chamado, a nossa escolha, a nossa aliança. Nós vimos Maria, que agia sempre como serva e era fiel a Deus. Vimos José, que era obediente sempre ao Senhor Deus. Vimos também Samuel, que tinha um zelo em ouvir a Deus, em orar, e também um compromisso em falar em nome de Deus, evangelizar, ser profeta. Vimos João Batista, que era totalmente entregue e despojado das coisas materiais, era entregue a Deus e estava em missão no deserto. Vimos Pedro, que tinha um coração dócil ao Espírito Santo. Então, cada personagem desse tem um papel muito grande na nossa vida, tem uma contribuição, porque acolheram a eleição, o chamado, e dentro da realidade de cada um, procurou viver esse chamado. Amém? Então tá. Então hoje, retiro, página 2, nós vamos escolher, vamos ouvir o nosso tema. Antes de ouvir esse tema, eu falei a palavra escolher, porque dentro desses 5 a gente deverá
deverá escolher um personagem que mais tocou o seu coração, que você tem que acrescentar na sua obediência, no seu sim, no seu chamado. Ok? Rapaz. Então vamos para o Retiro Página 2. O nosso Retiro Página 2 nós iniciamos, né? Retiro 2, né? Página 2. Retiro Parte 2. Nós iniciamos com o Salmo 104, nessa música do Espírito Santo, quero me entregar a ti, sozinha eu não posso, mas não posso nem eu nem você, só com o Espírito Santo que podemos. E esse nosso Retiro Parte 2 tem um tema, e o tema é Deus faz aliança, né? Deus nos escolheu a parte 1 e a parte 2, Deus faz aliança, aliança com o seu escolhido, aliança com o seu separado. E aí a gente pode perceber que a palavra aliança tem um significado muito sério e profundo, que significa pacto entre duas pessoas que têm uma finalidade, um objetivo. Deus, quando te escolhe, faz uma aliança com você, ele que tem um alvo, um projeto, um objetivo, uma finalidade para fechar uma aliança contigo. Olha que interessante, né? E Deus, quando ele escolhe para essa aliança, ele é o provedor, né? Ele entra com o compromisso, com o zelo, com a fidelidade, esperando que o escolhido também entre com a dedicação, a fidelidade, o zelo e o compromisso, né? Então eu gostaria que vocês abrissem a palavra de vocês no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, do 17 a 29, para nós fazermos a leitura. Como a gente está falando de aliança, nós vamos trabalhar a aliança do Novo Testamento. O nosso fundador desta aliança se chama Jesus Cristo. Então vamos lá. Então no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, 17 a 29, nós podemos dividir em duas partes. A primeira parte é a ceia da Páscoa. E a segunda parte, a primeira parte é preparação e a segunda parte é a ceia propriamente dita. Então vamos lá. A ceia da Páscoa. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde quereis que preparemos a ceia pascal? Respondeu-lhe Jesus: ide à cidade, à casa de um tal, dizei-lhe, o mestre manda dizer-te: meu tempo está próximo e é em tua casa que celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Ora, os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Durante a ceia disse: em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Com profunda aflição, cada um começou a se perguntar: sou eu, Senhor? Respondeu-lhe ele: aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O espírito do homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele homem de quem o filho do homem é traído. Seria melhor que esse homem jamais tivesse nascido. Jesus, então, Judas, então, perguntou a Jesus: serei eu? Jesus respondeu: sim. Então, essa é a primeira parte do versículo 17 até o 25, que fala um pouco sobre essa preparação. Aí você pode ver que quando nós vamos à missa, nós nos preparamos, ficamos naquela expectativa de encontrar o Senhor na missa. Mesma coisa foi aqui, o Senhor ele pediu que preparasse um local para os discípulos para esta ceia, para esta aliança, né? E os discípulos foram e prepararam ali aquele ambiente com todo o zelo, cuidado, né? Sendo obediente, atendendo o convite do Senhor, né? Com um coração sem interesses próprios, visando o interesse de todo o grupo. E Jesus então fala da traição. Quando Judas se apresenta, perguntando se ele é o traidor, Jesus falou que sim, que era, que Jesus é muito transparente.
né? Essa primeira parte nós podemos perceber que nós temos que nos preparar sempre para esse encontro com o Senhor e tomar cuidado para o nosso coração não ir encontro dessa preparação com interesses próprios, mas temos que ter o interesse do bem comum. E a questão também da traição é que a gente no mundo de hoje somos pecadores e vivemos, né, sobre esse jugo do pecado e da traição. E Jesus sabia disso, né, que os seus discípulos ia traí-lo, como nós também podemos trair toda hora, né? Nós podemos renegá-lo. E aí ele entra, desculpa, né? Daí ele entra com essa palavra dizendo que um de vós vai me trair. Então ele está falando isso para mim e para você, porque Judas traiu a Deus e não se arrependeu. Diferente de Pedro, que traiu Jesus, mas se arrependeu porque era dócil ao Espírito Santo e ganhava sempre o coração de Deus, né? Então vamos abrir a palavra, como eu disse para vocês, e vamos dar sequência a esse momento chave, que é o momento da aliança, do banquete, né? Durante a refeição, versículo 26, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhes, dizendo: bebei deles todos, porque este é meu sangue, o sangue da nova da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos, doravante não bebereis mais deste fruto da vinha, até que o dia em que bebereis de novo convosco no reino dos céus, no reino de meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra em que tu fala que tu venha nesse nosso encontro, né, para nos convidar aí para essa ceia, para esse banquete. Glórias e louvores a ti, onde o Senhor escolhe, Senhor Jesus, se eternizar, né, num pedaço de pão, que é a comida universal, e no vinho, que é a sinal da alegria. E a gente pode perceber que depois da ação de graça, o pão deixa de ser pão e o vinho deixa de ser vinho. O pão passa a ser a carne de Jesus e o vinho passa a ser o sangue de Jesus. Amém? Amém. Glórias e louvores a ti. Então, dando sequência à nossa formação, eu queria dizer que essa formação, essa leitura tem essas duas partes, a primeira é a preparação e a segunda parte é ir para a refeição, igual a gente na missa, né, que tem aquela parte inicial de preparação de arrependimento, depois também da leitura da palavra, a segunda parte, né, da Eucaristia, do nosso banquete. E eu queria pedir para vocês abrirem a palavra de vocês em João capítulo 6, para nós entendermos um pouco por que o Senhor Jesus escolheu eternizar num pão, escolheu no vinho, escolheu um banquete. Por que isso, né? Então vamos lá, em João capítulo 6, versículo precisamente, vamos ver aqui, eu deixei separadinho, o versículo 35, vamos ver, começar do versículo 35. Versículo 35 diz assim: Jesus replicou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Então Jesus já começa, né, esse banquete, essa aliança conosco, falando dessa promessa. Aqui tem duas promessas, né, que quem vem a mim não terá mais fome, quem vem a mim não terá mais sede. O Senhor vem falando dessa sede espiritual, dessa fome espiritual que traz uma lacuna no nosso espírito, na nossa alma, que muitas vezes nos faz adoecer também no físico, porque nós não temos a presença do Senhor, nós temos a graça, né, da cura, mas quando a gente se aproxima da Eucaristia, se aproxima de Jesus, a cura chega até o nosso coração e a gente cresce com a misericórdia de Deus. Então, aqui nesse versículo 39, diz assim, ora, João, versículo 6:39, ora, este é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Aí João vem falando um pouco sobre essa responsabilidade, né, de conduzir aqueles separados por Deus, né? E no versículo 51, vamos ver o que o Senhor Jesus quer falar para nós. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Então a gente pode perceber que o Senhor Jesus convida a uma intimidade, né? O pão que eu vou dar é a minha carne e o vinho será o meu sangue, que é a salvação do mundo. Isso é o objetivo principal. Mas quando eu disse que a palavra aliança é pacto, compromisso, visando um objetivo e uma determinada situação, a gente pode ver que Deus, quando nos atrai para a Eucaristia, que Ele quer cear conosco, Ele chama a gente para uma intimidade, porque Ele quer revelar coisas profundas para nós. E aqui nessa palavra vem coisas profundas na revelação de Deus. Em primeiro lugar, que Jesus é esse pão vivo, vendo que, para nós entendermos que Jesus escolheu se eternizar num pedaço de pão, numa comida, não é mesmo? Que é o pão, numa bebida, que é o vinho. E aí a gente pode ver aqui no versículo 57 que o Senhor Jesus, ele disse que essa aliança é composta de duas partes. A primeira parte e a segunda parte. Né? A primeira parte a gente pode ver que é esse convite, esse preparar, esse ir, esse deixar ser escolhido, acolher, né, esse chamado, essa escolha para completar a aliança, que é agora esse segundo momento. Essa aliança ela é completada agora em João capítulo 6, versículo 57, quando o Senhor diz assim no 57. Deixa eu ler para vocês. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer da minha carne viverá por mim. Olha que interessante. Jesus diz que assim como ele vive, ele veio aqui, nasceu para nos salvar, para morrer. Jesus tinha essa missão: nascer, viver, fazer milagre, passar fazendo bem e morrer numa cruz, derramando preciosíssimo sangue para me salvar, nos salvar e selar a nova e eterna aliança. Que a primeira foi selada, né, com o sangue de cordeiro, que foi passado nos umbraus das portas para o anjo da morte, quando viesse, não pegar os primogênitos do povo hebreu. Hoje nós temos um cordeiro para ser imolado, que é chamado Jesus Cristo sem mancha, que ao derramar esse sangue ele sela a nova e eterna aliança numa cruz. O suplício de Jesus é numa cruz, diferente daquele cordeiro daquela época. Então Jesus vem dizendo aqui no versículo, no capítulo João, capítulo 6, versículo 57, ele vai falando do outro lado, né, dos dois lados da aliança. Primeiro, esse sinal de ir, de aceitar o chamado, a escolha, e o segundo é, como diz esse versículo 57, que completa, que eu vou ler de novo. Assim como o Pai que me enviou vive, né, é um versículo que fala de estar vivo, eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer da minha carne viverá por mim. Então Jesus está dizendo que ele vive pelo Pai, né? E quem come a carne dele, bebe o sangue dele, vai viver por ele e ele vai viver na pessoa. Que riqueza esse versículo, né? Saber que o Senhor escolheu viver em mim, escolheu me santificar, escolheu purificar e matar a sede da minha alma, do meu espírito. Quando ele diz aqui no versículo 57, essa coisa maravilhosa, assim como o Pai que me enviou vive, eu vivo pelo Pai. Então a gente percebe que Jesus vive pelo Pai e Jesus também quer viver em mim, quando ele fala assim, né? Ele fala assim, eu vivo pelo Pai, assim também aquele que come a minha carne, bebe o meu sangue, vive para mim e eu vivo nele. Então a gente pode perceber que Jesus fala que essa aliança ela é completa. Ela tem duas partes. A primeira parte é eu decidindo ir ao encontro dessa experiência. A segunda parte eu já experimentando Cristo dentro de mim, né, eucarístico, e saindo para realizar os feitos, porque eu tenho que acreditar que o Espírito Santo dá-me poder suficiente para eu lutar, para eu vencer, para eu ajudar esses irmãos.
Então, o versículo 57 fala, né, dessa existência de Deus em mim e eu em Deus, no sentido deste alimento, desse pão partilhado até nós. Que graça, que alegria, né? A gente vê Deus delineando a fidelidade desta nova e eterna aliança. É muito lindo isso. Então nós podemos perceber que Deus, ele sempre toma a iniciativa, ele que nos escolhe. E esta aliança, inicialmente, ela é para a salvação, para mim e para a tua salvação, como o Cordeiro foi imolado para a salvação de todos. Nós somos santos e vivemos uma vida de amor, né? A graça maior é isso. E a gente pode ver também que esse pacto de amor, essa aliança, ela é firmado primeiro com Jesus, com os seus escolhidos, para que eles com toda a liberdade decidam estar com ele e permita que ele viva no coração deles, para eles viverem no coração de Deus. Porque tem muita gente carente, muita gente necessitada, muita gente desejosa de uma palavra, de uma oração, né? Então o Senhor, ele vem dizendo isso para nós, né? Desse pacto dele, dessa graça dele. Glórias e louvores a ti, mesmo? Então João, capítulo 15, versículo do 4 a 5, fala dessa grandeza de estar ligado, né, a Deus, né, nesse momento de grande bondade do Senhor, que vem se revelar, dizendo que eu me eternizei, isso é o Senhor falando, numa Eucaristia, num pedaço de pão e no vinho, porque esse pedaço de pão não é um mero pão, mas é a minha carne, e esse vinho não é um mero vinho, é o meu sangue. Então a gente vê que é uma graciosidade, é uma alegria para nós, consagrado, escolhido, poder deixar que o Senhor tome conta da nossa vida, cuide de nós. Então Jesus toma a iniciativa também de escolher e fazer a aliança, uma aliança com Deus. Esta aliança é para a salvação do Cordeiro, todo o seu chamado, toda a sua família. Este pacto é a aliança. Então, em primeiro lugar, viver por Cristo. E segundo, santo, traz vida de santo, olha. E outro ponto que a gente tem que observar nessa formação é que, segunda, fazer memória, lembrança de Cristo, é uma graça, né, muito grande para a gente estar experimentando essa grande bondade. E quero dizer para vocês que esse pacto, essa aliança, depende de mim e de você, para a vivência dessa grandeza, dessa bondade, né? Então, nós temos que ver que João 6,57, ele fala, não sou eu que vivo, mas você que vive em mim. Então, a finalidade de Deus te escolher é que você tem dons, você tem carisma, ele vai aproveitar você numa missão, num determinado trabalho, mas ele quer deixar bem claro que quando ele escolhe você e leva você para viver essa aliança, ele diz sim, né, que eu e você precisamos deixar Jesus viver em nosso ser. Após de participar de uma missa, Deus tem que viver em meu ser, para que eu possa ver tudo o outro com perdão, na grandeza do seu olhar, para que eu não possa frustrar meu irmão, mas que eu tenha essa graça, né, de viver essa experiência com o Senhor Jesus. E aí a gente vai percebendo que Jesus, ele tinha muitas atenção, muitos olhares sobre a humanidade, sobre aqueles que desejavam segui-lo. Então, ele deixa exteriorizado em Lucas 11, 28, que quem ouve e observa a palavra muito agrada a ele. Ele deixa claro também que em Lucas 9, 57, 62, que é seguir Jesus aonde ele for. E aí é um pouco mencionado aqueles jovens que diziam, Senhor, eu vou te seguir aonde tu for, mas deixa eu primeiro ir na minha casa arrumar as coisas, deixa eu primeiro enterrar meu pai, ou enterrar os mortos, enterrar aqueles que estão mortos. Mas o Senhor está falando daqueles que estão mortos para o chamado, para o Espírito, não que estão mortos fisicamente, que jamais a gente poderia abandonar, ou esse jovem que está sendo citado abandonar. Então, é só prestar essa atenção. Como eu viveria, né? Quando eu comungo, eu tenho a primeira parte da aliança, que é a minha escolha. E a segunda parte já é eu agir como Cristo, amar como Cristo, pensar como Cristo.
Então, a aliança que Deus faz comigo, exteriorizada e representada e feita a memória através do pão e do vinho na Santa Missa, é um compromisso que eu tenho de eu ser outro Cristo no mundo, né? De eu emprestar meus olhos para que o Senhor veja, emprestar minhas mãos para que o Senhor age, emprestar meus pés para que o Senhor caminhe, emprestar todo o meu ser ao Senhor para que Jesus aconteça, para que Jesus realize a bênção do milagre a cada um de nós. Então, tá claro isso? Que Deus nos chama para essa aliança, Ele vai capacitar, Ele vai formar, inclusive Ele vai dizer, vinde a mim vós todos que estáis cansados sobre o fardo, que eu aliviarei. Eu acho muito lindo isso, porque o Senhor, Ele conhece o nosso cansaço, conhece o nosso desgaste, conhece a nossa pequenez, conhece muitas vezes as nossas limitações, mas Ele não desiste de nós. Ele quer trocar o fardo, Ele quer pegar meu fardo pesado e me dar o fardo dele, que é leve, que é suave. Esse é um Deus bondoso, misericordioso e compassivo. Então eu quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer essa bondade do Senhor de se voltar para mim e dizer, eu quero fazer uma aliança contigo, eu quero caminhar com você e eu digo sim ao Senhor. Então eu queria convidar vocês para esse momento, nós vivenciarmos essa graça, né, dessa partilha aqui diante do Senhor e dizendo para Ele, Senhor, eu preciso de Ti, fica comigo, Senhor. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Deus, muito obrigada porque Tu vem exteriorizar a Sua aliança. Tu quer dizer que o primeiro passo da aliança é o compromisso, é a fidelidade, que nós vivemos no outro retiro e fizemos memória agora. Eu preciso estar por inteiro aqui. Eu preciso, mediante, né, esse carinho, essa bondade, dar passos concretos aqui, né, para esse meu chamado, para essa meu crescimento. Dai-me esses passos, Senhor, essa firmeza, né, de ir em frente. E quero agradecer porque Tu me escolheu, quero agradecer porque Tu não olhou meu pecado, minha limitação, mas Tu me escolheu. Glórias e louvores a Ti. És santo, adorado, bendito, bondoso, misericordioso. Quero Te agradecer, Senhor. Glórias e louvores a Ti. Então, que a partir de hoje eu possa ir para a missa com essa consciência que o Senhor está fazendo uma aliança comigo. Em primeiro momento, eu tenho que decidir ir e me preparar. E em segundo momento, quando eu recebo a Eucaristia, João 6,57, né? Assim como Cristo viveu para o Pai, Cristo vive por mim e eu tenho que viver por Cristo. A gente tem o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, que começou a viver essa Eucaristia plena, quando ela saía na rua e via no rosto do pobre o rosto de Jesus. Ela não via mais o rosto do pobre, ela via o rosto de Jesus e ela fez tantas caridades, passou pelo mundo fazendo bem. Então, que eu e você, que estamos aqui diante do Senhor Todo-Poderoso, nos decidirmos dar passos de conversão, a graça vai acontecer em nós. Né? A graça vai chegar ao meu coração e ao teu coração, porque vamos experimentar a misericórdia, a experimentar a bondade do Senhor. Glórias e louvores a Ti. Então, Pai amado, Pai querido, Jesus amado, Jesus querido, Espírito Santo amado e querido e desejado, fica comigo, fica conosco, dá coragem, dá fortalecimento para a gente não desanimar. Obrigada, Senhor, por toda a formação. Obrigada pela Sua presença. Obrigada pela Sua bondade. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Santo, adorado, bendito, bondoso e misericordioso. Glórias e louvores a Ti. Fica conosco, Senhor. Muito obrigada por esse momento. Então, nós temos uma proposta para essa semana, até o dia da nossa consagração, de você poder se confessar, porque quem se confessa, os pecados são apagados. Isso é uma ordem que Deus deu, é um direito que Deus deu e um dever para Pedro exercitar. Glórias e louvores a Ti. Então, nós temos uma tarefa até a nossa consagração, de você evangelizar uma pessoa, né? Mostrar desse amor, dessa grandade, dessa grandeza e mostrar a nova e eterna aliança. Glórias e louvores a Ti. Então fica conosco, fica nesse canal, participa das outras atividades,
vai crescendo na graça e no conhecimento, vai vivenciando esse Cristo que é toda bondade, que é pedagogo, o Espírito Santo, que ensina que ele precisa viver em mim. E quando é que eu demonstro que Cristo vive em mim? Quando eu faço caridade, quando eu ajudo o próximo, quando eu me ajudo também, porque sou criatura de Deus, quando eu me dou uma trégua, quando eu vivo essa graça da presença do Senhor. Então, muito obrigada, Senhor, por toda a sua bondade. Fica conosco, inscreva em nosso canal e não esqueça, a aliança tem um objetivo. E qual o objetivo do Senhor Jesus? Que você seja missionário, que você viva essa aliança, que você seja outros Cristos por aí, que você viva a nova e eterna aliança. Muito obrigada, muito obrigada. Glórias e louvores a Ti. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não posso deixar de agradecer esta mãe, esta mulher maravilhosa que ficou sempre com a igreja conosco. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Até lá, Até o dia da nossa consagração, que é a festa do corpo e sangue de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz.